Vamos para mais uma live de terça-feira, 8 horas. O assunto de hoje é... Hoje eu vou responder, na verdade, algumas perguntas. Vou responder a perguntas, responder a dúvidas que eu recebi. Deixa eu só abrir aqui o meu roteiro. Hoje tá na corrida aqui o negócio. Bom, vamos lá então. O que acontece? Eu recebi uma pergunta do Guilherme Dias. Uma pergunta do Guilherme Dias, que é muito boa. Tá? Ele pergunta, basicamente, é uma pergunta bem difícil também. E, basicamente, ele fala assim, ó, como fazer gestão do fluxo de caixa em tempos de crise? Tá? Então, assim, bom, primeiramente, né, o fluxo de caixa fazer a gestão do fluxo de caixa é controlar as receitas, a nossa renda, aquilo que entra no nosso caixa, ok? Caixa é uma maneira técnica de falar, nossa conta corrente, né? Tudo que a gente recebe na conta corrente, até porque hoje em dinheiro é pouca coisa, né? Então, entra na conta corrente tudo aquilo que sai do nosso bolso, sai da nossa conta corrente, tá? E gerenciar essas movimentações, claro que não é uma tarefa, ela é simples, na verdade, na sua essência, mas ela é trabalhosa, né? Tem o seu trabalho. Bom, como fazer a gestão do fluxo de caixa em tempos de crise? Então, para responder essa pergunta, deixa eu só fazer um ajuste aqui. Vou voltar aqui na live, que isso aqui certo. Peraí, não, sumi. Deixa eu voltar aqui. Eu estou com o aplicativo outro aberto aqui e acabei fechando. Deixa eu voltar. Eu voltei. Tá, beleza, estou de volta. Tudo certo. Então é o seguinte. Eu para responder essa pergunta, eu vou perder um pouco mais de tempo, ou investir um pouco mais de tempo nela, trazendo o contexto. Essa pergunta, óbvio que ela vem no momento de crise, a crise do coronavírus, né, que é o nome que a gente está usando aí para essa crise. E basicamente, então, eu trouxe aqui, vou trazer um contexto, tá, para a gente conversar, então, sobre as características dessa crise do coronavírus, fazer uma análise dessa crise. Como a gente sabe, em economia, e economia tem, obviamente, tudo a ver com nossas finanças pessoais, com nossa gestão das finanças e com o nosso fluxo de caixa, ela vive de ciclos. Então, tem ciclos de alta, onde a economia vai bem, vai tudo certo, ela tem uma estagnação, depois ela cai, a economia, né, a produção acaba caindo, depois ela sobe de novo, ela vive em ciclos, tá? Então, desde 2008, né, pelo menos a nível mundial, que a gente não tinha uma crise tão forte como essa de agora, certo? Bom, então, a gente está no momento, a primeira coisa, a gente está no momento de exceção. A crise é a exceção, tá? A regra, o normal, é a produção normal, o ritmo normal das coisas, né? Com leves percalços. Mas, basicamente, então, quais que são as características, vamos fazer uma análise dessa crise do coronavírus. Primeiro, ela veio muito rápida e muito forte. Então, é basicamente como se você estivesse num carro a 120 por hora e tem um muro na frente. E dá uma pancada no muro. É basicamente isso, porque em questão aí de 30 dias, cara, o primeiro caso aconteceu lá no final do ano, né, mas até que se alastrasse, tudo mais, até que realmente a gente percebesse o que estava acontecendo, foi uma pancada de uma vez só. Tá? Então a gente recebeu essa pancada, então agora que a gente está reagindo, né, vendo o que está acontecendo. Então, diferentemente de uma crise que pode ser anunciada, né, quando o país já vem meio mal, quando o mundo já vem meio mal, essa crise ela veio muito, muito rápida, muito forte, pegou todo mundo meio de surpresa. E o Brasil, na contramão, vinha crescendo, né, meio devagar, mas vinha recuperando a sua economia, e aí vai sentir também, acabou sentindo muito forte. Tá? É uma crise sem precedentes, tirando lá a questão da gripe espanhola, que foi em 1900, porque é outra economia, outro contexto, não dá para comparar. É uma crise sem precedentes, porque não é simplesmente, não, vou sair de casa e vou trabalhar. Não, existe uma questão de saúde agora, é mais ou menos como funciona com a gente mesmo.
quando a gente está com algum problema de saúde, está com gripe, está com febre, está com sei lá o quê, você não consegue trabalhar. É a mesma coisa, o mundo econômico está mal de saúde, as pessoas não podem simplesmente sair para a rua e trabalhar sem botar em risco muita coisa. Então, é uma crise que não tem precedentes, tem que ser analisada de uma maneira que nunca foi analisada, tá? A princípio, o prazo de duração dela, o prazo de duração dela tende a ser rápido, né? Que a gente chama de recuperação em V, porque ela cai muito rápido, sobe muito rápido, recupera muito rápido. Por que isso? Não tem nenhum problema assim estrutural muito grave, né? Nada que nem se a gente comparar com a crise de 2008, foi uma crise onde o sistema todo estava com problema. Sistema econômico, sistema de crédito estava com problema. Né? Agora não. A princípio, não tem nada estrutural muito forte. Então, uma recuperação que, claro, depende muito da velocidade do que vai acontecer com o coronavírus, como é que vai ser esse achatamento da curva que chama, né? Nos Estados Unidos não para de subir, os Estados Unidos é a maior economia do mundo, então faz muita diferença, né? O que acontecer com eles é o que vai acontecer com o resto do mundo, eles e a China lá, né, Europa. Então vai depender muito de como vai estar essa recuperação da própria pandemia, tá? Mas, supondo que não vai demorar mais 2 meses aí para normalizar, 2, 3 meses, a recuperação no segundo semestre tende a ser rápida, tá? Então, não é uma coisa que vai durar assim 1 ano, 2 anos para voltar ao normal, certo? Porém, ela é uma crise muito restritiva enquanto durar, porque justamente o fato das pessoas não poderem sair de suas casas ou estão com restrições, né, e diminui o contato social, existe toda uma economia que gira em torno da troca das pessoas. Né? Então, é uma crise muito restritiva nesse sentido. Não é que o estabelecimento lá parou, vai faturar 20% a menos, 30% a menos. Não vai faturar nada. Vai faturar 50%, 70% a menos. Então, é uma crise muito restritiva enquanto ela durar. Tá? Então, são características únicas, né, dessa crise. Ou seja, o dinheiro não vai circular em alguns setores. Em outros, ele vai circular. O dinheiro não circulando, não troca de mão, a gente tem perda de riqueza aí, né? A riqueza, ela vem justamente das trocas comerciais, tá? Bom, quais são os setores? Então, eu fiz aqui uma breve análise aqui, né? Setores que vão seguir vendendo, né, ou vão seguir atuando mais ou menos normal e durante a crise de saúde, tá? Produtos digitais, todos eles não têm qualquer tipo de restrição, né, na questão pessoal e tudo mais, conseguem entregar o produto, quero dizer, questão de distribuição, né, conseguem entregar o produto sem problema nenhum. A gente vê, Netflix é um produto digital, tem e-books, tem cursos, tem qualquer tipo de produto que seja digital, tá? Setor farmacêutico, obviamente, né, que não tem como parar, é uma necessidade básica. Supermercados, que vão continuar abertos ao público, estão abertos ao público. E supermercados, pela sua variedade que tem de produtos, movimenta toda uma cadeia produtiva que é muito grande, certo? Não dá para a gente ignorar isso. Né, que existem muitos serviços, muitos produtos que giram em torno da cadeia de varejo, tá? De supermercados, produtos que vendem nos supermercados que estão abertos normalmente, dentro do possível, tá? Mas estão mais ou menos normal durante a crise, certo? O que mais eu botei aqui? Tudo que pode ser entregue delivery também, a princípio não tem restrição de distribuição, né? Eu peço uma teleentrega, o cara me entrega, eu comprei um móvel para casa, um eletrodoméstico, os caras entregam em casa, então a distribuição não afetou. E setores, a tecnologia em geral, né? Seja desde a área de segurança, de alarmes, de monitoramento, até a parte de software, enfim, toda a parte de tecnologia, também ela pode entregar o seu produto. Então, são setores que seguem funcionando mais ou menos normal, né, dentro da crise. Tá? Setores mais afetados, por sua vez.
obviamente, o comércio presencial, que exige presença das pessoas, especialmente setores onde costuma aglomerar pessoas, né, juntar mais pessoas, eventos, tudo aquilo que eu tenho que me deslocar, me juntar a outras pessoas para consumir, obviamente que está sendo bastante afetado. Da mesma forma, serviços presenciais, então, um treinamento presencial, um evento, nós já falamos, uma consulta presencial, enfim, vários serviços presenciais que são diretamente afetados, não conseguem entregar, não conseguem distribuir o seu produto, o seu serviço, tá? Então, assim, no jargão, a gente tem um jargão na economia, quem está na ponta da cadeia, quem entrega o serviço e o produto para o consumidor final, é que está sendo prejudicado, né? E, obviamente, toda o varejo é a ponta da cadeia, então, tudo que vem antes da ponta da cadeia acaba também sendo afetado, é uma grande parte da economia, evidente, tá? Mas, enfim, a gente tem então uma parte da economia que está rodando normal, certo? Então, falar assim, pô, vou vender um produto para quem está comprando. Quem está comprando agora? Quem que segue gastando na crise? Tá? Então, aqui é um exercício de raciocínio mesmo, de pensando. Pô, quem que segue com a mesma renda na crise, que pela questão do coronavírus não vai ser afetado na questão da sua renda, né? Então, por exemplo, setor público e toda a cadeia do setor público, ou seja, funcionalismo federal, estadual, municipal, empresas públicas, né? A princípio todos vão seguir recebendo normalmente, que no Brasil é uma grande parte dos consumidores, tá? Profissionais que não pararam de receber na crise, a gente fala os profissionais de todos os segmentos que a gente falou anteriormente, segue, a princípio, renda normal, tá? E até tem uma questão interessante. Como essas pessoas que estão recebendo normal não conseguem gastar nos setores que presenciais, existe, acho que, uma tendência, e aí é achismo mesmo, tá? Que eles gastem em outros setores. Gastem naquilo que eles podem gastar, tá? Então, pô, o dinheiro que eu não gasto no passeio, na rua, no restaurante, naquele lazer presencial, eu vou acabar direcionando para alguma outra coisa. Então, o fluxo acaba trocando, né? Dinheiro acaba trocando de mão, certo? Tem mais? Pô, pessoas que têm grana de sobra, que têm uma boa reserva financeira, né? Que estão com um caixa bom, assim, para gastar, também vão seguir mais ou menos normal, né? Nessa crise, até de repente aproveitando alguma oportunidade de preço, sei lá, tá? Aposentados, todos aposentados do INSS, aposentados do funcionalismo, aposentados de empresas privadas, né, que têm as suas aposentadorias, a princípio não foi afetado, né, até se der uma crise muito grave, né, especialmente os aposentados do setor privado, pode dar problema no recebimento, né, porque eles recebem de um fundo de pensão, de um fundo que tem um dinheiro lá, esse dinheiro, se for mal investido, mal gerido, pode acabar refletindo, tá? Mas, a princípio, estão recebendo normalmente, estão gastando. E, do lado das empresas, aquelas empresas que eu já falei, que seguem com o seu faturamento dentro de uma normalidade, ou que caiu pouco, seguem faturando, seguem comprando, mas se seguem faturando, seguem comprando. Tá? Então, é o seguinte, tem para quem vender nessa crise, tem para quem vender. Tem dinheiro circulando, mas está circulando menos? Tá, provavelmente vai estar circulando menos dinheiro. Mas aí o governo vai injetar, vai dar um jeito lá, esse dinheiro vai parar em algum lugar. Tá? A questão é, tem gente que vai continuar consumindo, que vai continuar gastando. Ok? Bom, conclusão, então. Voltando naquela questão da gestão do fluxo de caixa na crise. Tem um vídeo meu que foi agora, ontem, pro ar, onde eu monto um orçamento em 30 minutos. Ali eu falo exatamente o que é um fluxo de caixa, como fazer e tal. O que muda isso num cenário de medo, num cenário de crise que a gente está falando agora aqui? Obviamente, nas saídas de caixa, eu sou mais seletivo, né? Aquele dinheiro que às vezes eu gasto meio sem pensar, eu já dou uma segurada, né? Que é o que eu chamo de supérfluos. Né? Então, a gente acaba estando mais seletivo nos gastos, com certeza.
Isso a gente vai ter uma redução natural por conta disso, então a gente vai ser mais conservador nos gastos por conta disso, então a gente vai acabar economizando mais, tá? O que mais que poderia gerenciar? Prorrogar aquilo que for possível prorrogar, para quem está com problema de recebimento, né? Se de um lado eu não estou recebendo, então tem que estancar onde está saindo. Então, o que for possível prorrogar, a gente prorroga. Eu tenho financiamento imobiliário. Então, esse financiamento imobiliário eu pago com os aluguéis que eu recebo. Na ponta dos aluguéis que eu recebo, a gente concedeu desconto lá, né, até para ajudar nesse momento difícil. Então, não vai entrar aquilo que eu estava contando. Então, lógico, na outra ponta, eu tenho que prorrogar esse recebimento para quando normalizar, tá? Isso é fazer a gestão do fluxo de caixa, ok? Basicamente, negociar tudo que for possível, né, de preço, de realmente ter que comprar, de condições, né? É hora de exercitar nosso poder de negociação, mas também assim, ó, não vamos sacanear ninguém, né? Não vamos dizer que, pô, não vou te pagar por causa da crise, mas tu tem dinheiro, essa entrada tá normal, de recurso, pô, segue pagando. Até porque quem tá recebendo, a hora agora é de quem tá recebendo normal e quem tem dinheiro, ajudar, né? Ajudar, não é fazer caridade, não. Fazer caridade também pode, tá? Mas não é fazer caridade, mas é seguir pagando normalmente os seus compromissos, tá? Isso aí é a questão até meio filosófica, tá? Segue com seus compromissos normalmente, tá? E não, cada crise agora eu não vou pagar ninguém, mas eu estou recebendo normal. Não, daí já não acho legal, tá? Então, gestão do fluxo de caixa na crise. Saídas, já comentei aqui. Entradas. Tem que ver como é que é o teu trabalho, como é que é a tua fonte de renda. Né? Mas, se for possível, tenta focar naquilo que eu falei, nas pessoas, setores e produtos que não param de ser vendidos na crise, que não tem como ser parado, que não tem como parar de vender na crise. Né? Todo aquele segmento que eu falei no início e para aquelas pessoas que eu comentei depois, cuja renda segue normal. Tá? A questão é a distribuição disso. Como é que tu vai distribuir o teu serviço, distribuir o teu produto, distribuir o teu trabalho, como é que tu vai praticar o teu trabalho de uma forma que seja possível nesse momento de isolamento. É isso que tem que pensar. Mas se for possível, eu focaria nesses setores, tá? Bom, e para complementar, o pós-crise, né? Obviamente que o mundo nunca é o mesmo depois de uma crise, ainda mais grave como está sendo essa, tá? Então, lá em 2008 o mundo não foi o mesmo, 2001 quando teve ataque às torres gêmeas lá, não foi o mesmo, crise aqui no Brasil, né? Crise do Plano Real, enfim, quando mudou a moeda, nunca mais as coisas sempre mudam, tá? E aí eu quero deixar aqui um questionamento bastante importante para essa hora, tá? O que eu tenho que pensar? Refletir agora nesse momento aí de incerteza, de exceção, sei lá. Tem que separar um tempinho e pensar, qual que é a minha força de adaptação, a minha adaptabilidade, quão rápido e eu consigo mudar, quão flexível eu sou num mundo cada vez mais instável. Porque é isso que está acontecendo agora. Tá? Não é a primeira e certamente não vai ser a última crise de saúde que nós vamos ter. Tá? Quem acompanha alguns documentários e tudo mais, sabe que é uma equação que ela é quase uma bomba relógio, isso aí aconteceu. Por quê? Tem cada vez mais gente no mundo, cada vez mais animais confinados e pessoas consumindo proteína animal. E tem muita gente que não comia carne, que passou a comer carne. Então tem mais animais. E essas doenças, elas são transmitidas dos animais, tá? Questões de sanidade e questões de globalização. Então, para sair um cara de uma pessoa e infectar um monte de gente, não precisa muito. Nova York recebe não sei quantos mil voos, é uma loucura. Né? Então, tem um mundo altamente interconectado, onde as pessoas viajam muito e cada vez isso vai aumentar mais a tendência. Então, é um mundo que vai ser cada vez mais instável, inclusive nessa questão de saúde.
Então, eu tenho que pensar o seguinte, qual que é a minha força de adaptação neste mundo cada vez mais estável? Será que meu trabalho é rígido, é fixo, a minha fonte de renda é isso e deu? Ou eu daqui a pouco tenho que pensar em outras formas? Então, até coloquei aqui, ó, o que eu tentaria evitar ao máximo depois da crise, pós-crise? Ter só uma fonte de renda, tentaria evitar ao máximo isso, eu tentaria ter pelo menos duas, nem que seja uma eventual, tá? Uma fixa e uma eventual, tá? Mas eu não gostaria de ter só uma fonte de renda e, obviamente, gastar com coisas que não importam. Porque agora é hora de refletir, né? Todos aqueles gastos, daqui a pouco eu tive em excesso, mas agora seria o momento de ter essa reserva, né? Então, o que eu me esforçaria para ter? Me esforçaria para poder vender um produto ou serviço que seja bastante resiliente. É um adjetivo, um termo que a gente usa, que na verdade, assim, ó, é um produto que venda em qualquer cenário. Um cenário de crise sanitária, que venda um cenário de crise econômica, seja por outro motivo, um cenário, enfim, que eu consiga, mesmo num período difícil, que eu consiga ter uma fonte de renda, tá? Então, essa é talvez uma reflexão que a gente tenha que fazer. Meu trabalho, meu serviço, aquilo que eu faço como fonte de renda principal, qual que é a resiliência? Resiste numa crise? Não resiste? Né? Então, é o momento da gente pensar isso. E, obviamente, me esforçaria para construir uma reserva financeira tão falado, né, nos planejadores financeiros falam, nos educadores financeiros falam, e tão importante, justamente para atravessar esses momentos de turbulência que não são, de novo, não são a regra. A crise é a exceção. A crise é aquilo que acontece quando dá uma série de fatores que acaba gerando uma crise. Mas ela vai acontecer, não foi a primeira e certamente não vai ser a última. Tá? Então, eu me esforçaria ao máximo para construir uma reserva financeira. Beleza? Então, investi um pouco mais de tempo nessa primeira pergunta e vamos para as próximas aqui. Bom, já deu 25 minutos. Eu vou responder mais uma. Não, mais duas. Mais duas. Que é bastante, mas já passamos bastante na primeira. Então, Vinícius mandou lá no Instagram. Usar o cartão de débito ou crédito para controlar os gastos do mês. Então, usar a função, né, o cartão lá da conta. Tem um cartão de débito e um de crédito. Perfeito? Às vezes é o mesmo, né, mas geralmente separado. Eu uso o débito, ou seja, o dinheiro sai da conta na minha hora, ou o crédito, que vem a fatura depois. Bom, logicamente, isso vai depender muito da disciplina da pessoa. Porque eu, particularmente, gosto muito e acredito no cartão de crédito como uma ótima ferramenta para organizar as finanças. Por quê? Você vai registrando os seus gastos, né, fazendo os seus gastos do mês, e vai chegar um momento que ele corta a fatura, a data de corte, e te cobra tudo num dia só. Então, é muito mais fácil de organizar, tá? Concentra os gastos tudo num dia só e ainda te dá, lá no final, né, a fatura dizendo o dia e onde que você gastou. Aí você pega lá, que nem eu ensinei na aula passada, faz a classificação no vídeo passado, né, que foi ao ar ontem, e faz a classificação e organiza esses gastos, certo? Sem falar que os cartões de crédito, muitos deles têm a maioria, acho que quase todos, tem os programas de recompensa. Então, tudo aquilo que você gasta acaba retornando para ti depois, gerando e podendo gerar uma boa economia. Ok? Então, assim, mas claro, depende da questão da disciplina, porque tem gente que vai receber um cartão de 10 mil e só pode gastar 2 no mês. Vai receber um cartão de 8, mas só pode gastar 1.500. E aí o que acontece? Vai usar todo o limite do cartão. Uma maneira simples, extremamente simples de resolver isso é baixando o limite do cartão, tá? E aí consegue te forçar a ficar dentro daqueles do que realmente é possível gastar no mês, tá? Então, usar cartão de débito ou crédito, eu prefiro cartão de crédito. Acho que é mais fácil de organizar. Mas tem gente que já testou, não conseguiu, testou de novo, não conseguiu de novo.
ter alguma questão de disciplina envolvida, né? E aí, não, só pode gastar o dinheiro que está na conta naquele momento. Tranquilo, usa o cartão de débito daí, tá? Ou daqui a pouco reduz, enfim, tem outras ferramentas que dá para fazer. Mas, basicamente, depende da questão disciplinar da pessoa, tá? Tem gente que, eu já vi bem recomendações, existe uma recomendação quando a pessoa realmente não consegue assim, se organizar e não consegue ter o controle dos gastos, recebe o seu salário, a sua renda mensal, retira todo o dinheiro, é bem drástico, tá? Mas funciona também. Retira todo o dinheiro, saca lá, viu, se ela ganha 3 mil, sacou os 3 mil em dinheiro, eu acho bem arriscado, né? Que daqui a pouco perde, sei lá, molha, não sei. Acho arriscado o dinheiro vivo, tá? Enfim. Mas saca o dinheiro, separa, né, esse dinheiro por semana ou por dias, enfim, e vai gastando aos poucos e tudo mais, né, e bota em diferentes envelopes, tem outras técnicas ali. Eu prefiro acreditar que é possível a pessoa criar essa disciplina própria de não precisar fazer isso, tá? Enfim. Então, vamos para... Como é que estamos de tempo aqui? Tá tranquilo. Vamos mais uma aqui. Usar planilha para controlar os gastos. Bom, planilha é uma ferramenta, planilha eletrônica, planilha de Excel, né, que a gente usa, é uma ferramenta para fazer o gerenciamento, que nem eu usei no último vídeo, de novo, volto a repetir, tá? Mas, qualquer ferramenta de gestão, aqui a gente está falando de gestão financeira, qualquer ferramenta de gestão, isso é uma coisa que eu uso bastante, só tem uma maneira de descobrir, é testando. É testando. Não tem como dizer se é bom, isso é ruim, isso é médio, porque cada pessoa vai ter a sua maneira melhor de se organizar, tá? De novo, eu gosto mais de planilha, eu gosto muito de planilha pela questão de automatizar, ela é flexível, tu consegue customizar ela, se tem o mínimo conhecimento, consegue customizar conforme a tua necessidade, certo? Mas depende do perfil da pessoa, né? Pode ser que ela não goste, não se adapte à questão da planilha eletrônica, né? Enfim, o que vale, ela prefere fazer no papel, por exemplo, um caderno lá, um papelzinho, e anotando e tal, vale também. De novo, a pessoa vai testar a ferramenta que se adapta melhor a ela. Os fundamentos dos conceitos são basicamente os mesmos, tá? E tem um detalhe aqui, é aplicativo e tal, só joga ali, automático, já calcula, já não sei o quê, tem que cuidar, tá? Do mesmo tempo que é fácil, é prático e ganha tempo, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu defendo muito a questão de ganhar tempo com os processos, as coisas. Ao mesmo tempo, uma automação em excesso, ela me tira um pouco do controle e do comprometimento. Então, acho que nem sempre é bom, especialmente no início. Então, joga lá automático, daqui a pouco esquece e nem faz mais. Tá? Isso é bastante comum acontecer. Um meio termo, porque eu gosto da planilha, porque é um meio termo. Não é nem tão automatizada, modo que tem que ir lá entrar, olhar, parar e fazer, e nem tão demorada como anotar no papel. Certo? Vamos fechar aqui, vamos fazer a última do Vinícius aqui. São 3 que ele mandou. Como reduzir contas fixas? Até ele deu um exemplo aqui, negociar os combos de telecom. Como reduzir contas fixas? Basicamente, acho que o primeiro ponto é analisar se é realmente necessário, se está agregando qualidade na tua vida, ter aquela conta fixa, ou se daqui a pouco não está nem usando, né? Ele deu o exemplo que ele deu aqui, combo de telecom. Aí lá no pacote tem TV a cabo. A TV a cabo tu vê lá uma vez por semana. Será que vale a pena? Né? Tá gerando qualidade mesmo? Ou tá ali só um custo que poderia direcionar para outra coisa? É que tá, né? Ou começar a poupar, de repente, com esse dinheiro. Então, o primeiro ponto é esse. Não, mas realmente eu preciso daquele serviço, é essencial para mim e tal. Primeira coisa, negociação. Uma tática de negociação antes de negociar qualquer coisa, construir alternativas. Pensar o seguinte, bom, se eu pudesse amanhã cancelar o serviço lá, ou não ter mais o serviço, vamos pegar o exemplo aqui do Combo Telecom, cancelar a minha internet, por exemplo, meu plano de internet lá.
internet, TV a cabo, tudo mais. Se eu tenho alternativas viáveis, e quais seriam elas? Tem uma outra empresa que faz assim, tem uma que faz só a internet, tem uma que faz só a TV a cabo, tal, tem opções, entender bem as opções que tem, tá? O que nós estamos fazendo aqui ao construir alternativas? A gente está criando poder de barganha, tá? Isso vai me dar mais qualidade na minha negociação. E aí vai entrar em contato, obviamente, com a empresa e vai negociar preço, negociar as condições. Muitas vezes, tem pessoas que têm vergonha de pedir desconto ou não gostam de desconto. É o meu caso. Eu não tenho vergonha de desconto, mas eu não gosto. Eu acho, bom, se o preço é esse, então, eu acho que se o preço ainda é esse, o preço é esse. O que eu tento fazer sempre é ter alternativas, tá? Eu não gosto de desconto, mas eu sei que às vezes funciona, porque quase sempre funciona, né? Mas eu não tenho esse costume. Uma alternativa para quem não gosta, tem vergonha, é pedir para uma outra pessoa fazer. Então, fulano, me ajuda aqui, liga para, pode ser cônjuge, pai, mãe, filho, sei lá, liga aqui para TV a cabo, aqui para esse serviço, e negocia para nós um desconto e tal, não sei o quê, aí dou diferença, sei lá, faz uma combinação. Porque parece que quando a pessoa ligar, é mais fácil ela pedir desconto sem ser ela, muitas vezes, o responsável, do que a própria pessoa, entendeu? Isso tem uma questão psicológica envolvida aí que eu acho bem interessante. Pedir para um terceiro negociar para nós. Eu acho bem legal isso aí, funciona. E também, às vezes, não consegue negociar o preço, né? O preço é aquele lá mesmo, não tem como baixar, já negociou duas vezes, não tem alternativa, tenta negociar uma outra condição. E se eu pagar antecipado, sei lá, 10 meses, tem um desconto aí e tal, ou então, mas então, se eu puder aumentar, tem aquela carência muitas vezes, né, o serviço, tu não pode cancelar em 2 meses, 10 meses, 2 meses, se eu aumentar a carência para 36 meses, eu fico mais tempo com vocês, eu vou ser fiel a vocês, consegue negociar alguma coisa e tal. Então, às vezes, o preço não está conseguindo negociar, negocia outra condição, ou reduz, mas eu não assisto aqui o Discovery Channel, assisto só o futebol, tenta negociar outras coisas que não o preço. Bacana? Então tá, encerramos aqui a live de hoje, 35 minutos, bem tranquilo. Beleza, Guilherme Dias aqui. Em tempos de crise, melhor pagar à vista e ter maior controle, agora que eu vi aqui, e ter maior controle sobre o gasto ou pagar no cartão e postergar, tá? De novo, isso vai depender muito da disciplina, tá? O que eu diria aqui? Eu costumo fazer o seguinte, eu costumo ter o dinheiro à vista, então se algo custa R$1.000, digamos, eu gosto de ter o dinheiro à vista, deixo lá na minha reserva, tá? E parcelo. Aí negocio o preço lá, se o preço não der muita diferença, eu sempre pergunto, em uma vez, quanto é que fica? É o mesmo preço se eu fizer 10 vezes. Tá, então eu enquadro no meu fluxo de caixa ali. Como eu tenho um controle razoável, um controle bom, eu consigo jogar 10 vezes e me organizar para pagar, mas já tenho aquele dinheiro separado, tá? O que acontece? Como a gente está com isso é uma questão financeira técnica importante. Como a gente está com a taxa de juros muito baixa no país, às vezes eu consigo um desconto de 3%, já é um baita desconto. Porque se eu pegar esse dinheiro, esses R$1.000 que eu tenho, e botar numa poupança, num CDB, numa aplicação conservadora, não vai render quase nada. Enquanto se eu consigo um desconto de 3%, já é um baita desconto. Um desconto de 5%, um baita desconto. Um desconto de 10%, um ótimo desconto. Então tem isso também. Tem que olhar lá se a empresa te dá uma condição boa para pagar à vista. Certo? Em relação ao controle, eu acho que tem muito a ver com a questão da disciplina. Certo? E outra pergunta, você possui uma planilha de orçamento padrão para compartilhar? Eu simulei uma montagem, tá, de uma planilha no meu último vídeo. Eu ainda não tenho planilha para compartilhar, tá? Pelo menos não assim de forma individual, tá?
Então, mas tem no meu último vídeo, depois eu posso mandar. Tem no YouTube aqui, o vídeo que eu postei ontem, no dia 30 de março. Tem ali, eu montei uma planilha bem rapidinho, meia hora, que dá para replicar Barbata. Ok? Então, encerramos a live de hoje, 31 de março. Ok? Até a próxima semana, então. Valeu!